O oropouche é uma doença causada por um arbovírus. Esse OROV aqui foi isolado pela primeira vez no Brasil em 1960, a partir de uma amostra de sangue de uma bicho-preguiça, que ela foi capturada durante a construção da rodovia Belém-Brasília. Desde então, casos isolados e surtos foram relatados no Brasil, principalmente nos estados da região amazônica. Também já foram relatados casos e surtos em outros países das Américas Central e do Sul. Entre janeiro e meados de julho de 2024, quase 8.000 casos aqui foram confirmados de oropouche. E eles foram notificados em 5 países das Américas, como o Brasil, que registrou o número mais alto, quase 7.000 casos, seguido da Bolívia, Peru, Cuba e a Colômbia. A identificação dessas suspeitas de transmissão do vírus da gestante para o bebê ocorre nesse contexto desse aumento de casos notificados. Em um caso recente, uma gestante residente lá do estado de Pernambuco apresentou sintomas de oropouche durante a 30ª semana da gestação. Após a confirmação laboratorial da infecção pelo vírus oropouche, foi posteriormente reportada a morte do feto. Um segundo caso suspeito foi notificado no mesmo estado brasileiro, onde sintomas semelhantes foram observados em uma gestante e resultou em um aborto espontâneo. A possível transmissão vertical e as consequências para o feto ainda estão sendo investigadas, disse a OPAS no alerta epidemiológico. No entanto, essas informações são compartilhadas com os Estados-membros a fim de se proporcionar ciência sobre a situação e, ao mesmo tempo, solicitar que estejam alertas para a ocorrência de eventos semelhantes em seus territórios. Eles agregaram aí com o objetivo de entender melhor essa possível via de transmissão e as suas implicações. No dia 17 de julho desse ano de 2024, a OPAS publicou então as diretrizes para ajudar com os países na detecção e a vigilância desse vírus oropouche, ante possíveis casos de infecção materno-infantil, malformações congênitas ou até a morte fetal. A organização está trabalhando em uma estreita colaboração, então, com os países onde foram confirmados os casos para partilhar esses conhecimentos e essas experiências. Vamos falar sobre a transmissão. A transmissão do oropouche é feita principalmente pelo inseto conhecido popularmente como maruim. Depois de picar uma pessoa ou um animal infectado, o vírus permanece no inseto por alguns dias. Quando o inseto pica uma pessoa saudável, pode transmitir o vírus. Existem 2 tipos de ciclos de transmissão dessa doença. Nós temos o ciclo silvestre e o ciclo urbano. No ciclo silvestre, os bichos preguiça e primatas não humanos, possivelmente aves silvestres e roedores, atuam como hospedeiros. Há registros de isolamento do vírus OROV em algumas espécies de insetos. E aí que eu vou colocar o nome desses insetos aqui. No entanto, o vetor primário é o maruim, conhecido como mosquito pólvora também. No ciclo urbano, os humanos são os principais hospedeiros do vírus. O inseto maruim também é o vetor principal. E também nós temos outro inseto que é comumente encontrado em ambientes urbanos, pode ocasionalmente transmitir o vírus também. Sintomas. Os sintomas são parecidos com os da dengue, a dor de cabeça intensa, dor muscular, náusea, diarreia. Nesse sentido, é importante que os profissionais da área de vigilância em saúde sejam capazes de diferenciar essas doenças por meio de aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais e orientar as ações de prevenção e controle. Diagnóstico. O diagnóstico é clínico, epidemiológico e laboratorial. Todo caso com diagnóstico de infecção pelo OROV deve ser notificado. O oropouche compõe a lista de doenças de notificação compulsória, que é classificada entre as doenças de notificação imediata, em função do potencial epidêmico e da alta capacidade de mutação, já que ele é um vírus, podendo se tornar uma ameaça à nossa saúde, à saúde pública.
O quadro clínico agudo pode evoluir com febre de início súbito, dor de cabeça, dor muscular e dor articular. Outros sintomas como tontura, dor atrás dos olhos, calafrios, fotofobia, náuseas e vômitos também são relatados. E para o acompanhamento dos casos no Brasil, o Ministério da Saúde coordena uma sala nacional de arboviroses, que funciona de forma permanente, monitorando não só a situação do oropouche, mas também os casos de dengue, chikungunya e zika. Recentemente, a pasta publicou uma nota técnica com recomendações sobre medidas de prevenção e orientações para que esses estados e municípios possam intensificar a vigilância da transmissão do vírus. E casos mais graves podem incluir o acometimento do sistema nervoso central, por exemplo, de meningoencefalite, especialmente em pacientes que são imunocomprometidos. Ainda há relatos de manifestações hemorrágicas e parte dos pacientes, estudos relatam até 60%, podem apresentar a recidiva, com manifestações dos mesmos sintomas ou apenas febre, cefaleia e mialgia após 1 a 2 semanas a partir das manifestações iniciais. Tratamento. Não existe um tratamento específico. Os pacientes devem permanecer em repouso, com o tratamento sintomático e o acompanhamento médico. Mas nós temos a prevenção. O que é recomendado? Evitar o contato com áreas de ocorrência e ou minimizar a exposição a picadas dos vetores. Usar roupas que cubram a maior parte do corpo e aplicar repelente nas áreas expostas da pele. A limpeza de terrenos e de locais de criação de animais. O recolhimento de folhas e frutos que caem no solo. E o uso de telas de malha fina em portas e em janelas. E é claro, em caso de sintomas suspeitos, você deve procurar ajuda médica imediatamente e informar sobre a sua exposição potencial a essa doença. Então, nós já sabemos que a febre oropouche é causada por esse vírus e isso preocupa muito o Ministério da Saúde em relação às gestantes e os fetos devido ao potencial impacto que essa infecção pode ter durante a gravidez. Embora ainda haja necessidade de mais estudos específicos sobre a infecção em gestantes, há uma preocupação com as possíveis consequências para o feto, como ocorre com outras arboviroses, por exemplo, o Zika vírus. Agora vamos falar então mais sobre o risco para gestantes e fetos. Nós temos o risco de malformações e complicações fetais. Embora ainda não seja totalmente comprovado, existe uma preocupação de que a febre oropouche possa causar malformações fetais, semelhantes ao que ocorre com o Zika vírus em outras arboviroses. A infecção durante a gestação pode levar a complicações como a microcefalia, restrição do crescimento intrauterino e até a morte fetal. Sintomas graves em gestantes. As gestantes podem apresentar um quadro clínico mais grave devido à imunossupressão natural durante a gravidez, e isso pode aumentar o risco de complicações e a necessidade de hospitalização. E a fisiopatologia da febre oropouche? Nós podemos comentar um pouco mais sobre isso com um resuminho. Bom, nós já sabemos do agente etiológico, é um arbovírus. Esse vírus pertence a essa família específica, a esse gênero específico, e ele é transmitido principalmente pela picada do maruim. E também, em menor escala, por picada de outro inseto aqui, que é o Aedes aegypti. O ciclo de infecção, então, após a picada desse mosquito infectado, esse vírus entra na corrente sanguínea do hospedeiro humano e ele se replica em células endoteliais e em macrófagos também, o que desencadeia uma resposta inflamatória. E essa infecção geralmente causa sintomas como febre alta, dores de cabeça intensas, a dor retroorbitária, mialgia, artralgia, que é a dor muscular, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, e em alguns casos pode haver sintomas neurológicos
como a meningite e encefalite. Durante a gestação, o vírus pode atravessar a barreira placentária, potencialmente infectando esse feto. Isso pode levar à inflamação da placenta e, consequentemente, afetar o desenvolvimento fetal. A preocupação é que, como outros vírus que causam a febre e infecções virais durante a gestação, o vírus Oropouche possa resultar em complicações sérias para o feto, incluindo malformações congênitas, o parto prematuro e até o aborto. Então, finalizamos por aqui. Foi um prazer poder te ajudar novamente a estudar. Boa sorte na sua avaliação e até a próxima aula que será sugerida para você agora!